Muito boa noite a todos aí. Mais uma aula semanal, quarta-feira agora a gente vai estar fazendo essas aulas geralmente às 20 horas, horário de Brasília, e vamos mandando sempre o link lá no grupo. E nessas aulas nós vamos trazendo temas de mercado, às vezes algum conteúdo, alguma parte técnica e um pouco de atualização também, para vocês estarem acompanhando um pouco mais sobre o que está acontecendo no mercado, o que fazer hoje. Aí eu fiz uma pergunta aí para a gente começar a apresentação, se vocês quiserem mandar no chat aqui também como que está a comercialização, quantos por cento vendido de soja, de milho, preço, cidades, tudo vai enriquecer essas aulas aí para a gente ir traçando também algumas estratégias, tá? É, Bem, a gente está partindo, né, para um mercado mais polarizado, e eu acho que isso é o que chama a atenção do que a gente tem passado nesse momento. Bom, antigamente a gente tinha, talvez, somente políticas, né, governos polarizados. Ano passado foi um ano de bastante, não sei, parte mais política, sempre teve essa polarização. A última eleição foi polarizada, os Estados Unidos teve uma eleição polarizada também, mas essa polarização está partindo agora para o mercado e, gente, commodity, grãos, alimentos, é uma arma de guerra, né? A gente já viu isso sendo utilizado na história e continua sendo utilizado, assim como as tarifas do Trump também estão sendo colocadas em prática aí. E aí, como trabalhar em períodos aí de grandes incertezas e de margens curtas? Primeira informação é não ser refém do preço. Então, se a gente ficar olhando só preço, 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 hoje eu estava conversando com um cliente mais cedo ali e ele falou, não, eu quero 130 na soja. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele falou, não, porque eu tive 125 e eu não fechei, porque eu queria 130. Por quê? Não tem um porquê, não tem um indicador, não tem não sabe a margem, a relação de troca, o próprio, depois a gente fez um diagnóstico lá, o fluxo de caixa também não estava bem alinhadinho. Então, só preço, né, não vai ser o que vai te dar resultado olhando a próxima safra. Também ter esses indicadores, então relação de troca, margem, fluxo de caixa, armazenagem, planejamento de comercialização, não deixar lá para vender lá na safra de novo, ser disciplinado, usar ferramentas de proteção de preço, participação de alta, buscar conhecimento da porteira para fora e lembrar que ninguém quebra com lucro. Lucro pequeno não quebra empresa, né? O que quebra, a gente viu, são aqueles anos de lucro muito alto, o pessoal fica negligente ou mesmo prejuízo. Agora, lucro pequeno não quebra ninguém. Então, essas são algumas mensagens e aí trazendo para esse momento aí que a gente está vendo Brasil e Estados Unidos, né? Quais são os motivadores que a gente tem, políticos, econômicos, quais são os impactos que a gente pode ter no agronegócio, indústria, outros, e quais os desdobramentos que a gente, né, pode enfrentar lá na frente, ou que estão acontecendo agora, tá? E trazendo um parênteses aqui, falando sobre geopolítica ainda, né? A manchete aqui do Notícias Agrícolas, Argentina. Paciência não nos traz renda, responde o agro ao ministro da Economia sobre retenções. Fazendo um parênteses aqui, antes de entrar na parte do Brasil e Estados Unidos, uma matéria de hoje, né? Onde o ministro colocando que não tem dúvida que as retenções se vão durante a presidência do Javier Milei. E eliminar essas retenções é uma obsessão do governo. A gente viu que um desconto de ali 7% das retenções fez a Argentina exportar muito soja, ficar extremamente competitiva durante os meses de maio e junho. Tirou a competitividade da soja brasileira. O preço ficou de lado e agora o preço começou a subir de novo porque a Argentina saiu do jogo. A China aproveitou essa oportunidade, comprou 4 milhões de toneladas a mais de soja na Argentina em relação ao ano passado. E aí a gente vê de novo decisões políticas impactando tarifas e que podem impactar o nosso mercado aqui mais para frente. Mas voltando para a nossa apresentação, voltando aí para o nosso tarifaço Estados Unidos e China, né? Quais são os motivadores? O que levou né, a gente chegar neste ponto de ser tarifado em 50%? E eu gosto de dizer que é a maior tarifa que o Trump já colocou em algum país. Mesmo com a China, que tem 55%, dentro desses 55%, você tem 25% de balanço comercial, você tem lá 20% de fentanil, você tem 10% de reciprocidade. Então, você tem três classes de tarifas dentro disso. O Brasil não, é 50%
de mamanda caducando, sem nenhuma boa justificativa econômica. Então, o que é que levou a gente a chegar lá? E até pelo teor da carta do Trump aqui, a gente tem a questão de posicionamento político do presidente Lula e do atual governo, começando por algumas afirmações, né, que ele fez em fóruns internacionais. É responsável ficar postando nas redes sociais medidas do governo. E depois também aqui no Brasil, o embaixador americano foi intimado a dar explicações sobre o que é que estava os posts do Trump, né? Depois do BRICS, temos que desdolarizar a moeda, temos que ter uma moeda comum do BRICS, temos que tirar o padrão dólar. Fala, iniciativa do Lula. O Trump também falou: vou tarifar mais 10% quem fizer isso. A gente já viu a Índia correndo, a China ficando de fora, a própria Rússia abandonando o barco, deixando o Lula sozinho. Outros motivadores políticos ligados ao julgamento do Bolsonaro, julgamento de plataformas digitais, regulamentação, liberdade de expressão. E aí, na última semana, a gente vê isso de novo, né? É, com a medida de tornozeleira eletrônica, aí ele não podia aparecer em lugar nenhum também, mas isso não estava na medida, e agora ele corre o risco de ser preso porque quebrou a medida que não estava bem explicada. Então, essa questão toda, né, essa forma como vem sendo conduzido, é o que também está aqui explícito aqui na carta do Trump, justificando esses 50%. E a gente tem, né, agora, atualizando aqui de hoje, o Moraes será com 29 pedidos de impeachment no Senado, né, e além disso também alguns outros desdobramentos que a gente vai ver aqui na sequência que o Brasil pode adotar. Tem motivador econômico para essas tarifas, para esse conflito? Basicamente, a gente tem uma diferença bem grande de barreira tarifária, ou seja, o Brasil tem 11% de tarifas aí com os Estados Unidos versus 2,2, 2,3 na média. Então, por isso, seria um motivador econômico o Brasil baixar a tarifa e ficar igual, ou os Estados Unidos subir, ficar 10 e 10, 11 e 11, ou 2 e 2, isso seria um motivador econômico. Mas o Brasil ele carrega consigo um superávit comercial com os Estados Unidos, ou seja, tem 21 milhões de toneladas, 21 milhões de toneladas, 21 bilhões de dólares de negociação e tem aí praticamente, né, 1,7 bilhões de superávit, ou seja, compra mais do que vende dos Estados Unidos. Então, economicamente, não tem justificativa, é uma justificativa extremamente política e as outras afirmações, tudo que está na mídia evidencia isso. Quais os impactos nós vamos ter com as tarifas de 50%? Então, quais os principais produtos o Brasil exporta para os Estados Unidos? Os 10 primeiros: óleos brutos de petróleo, ferro e aço, café torrado, aeronaves, né? Tem que lembrar da Embraer, ferro gusa, óleo combustíveis, carne bovina, sucos de frutas, celulose e alguns outros equipamentos aqui de engenharia civil. Então, para o agro, existe esse impacto grande que não está ligado com a soja e o milho de cara, mas ele tem um impacto em sequência, né? E é isso que a gente vai ver também na próxima apresentação aqui. Então, a gente tem, pensando na soja e no milho, um impacto na cadeia, que pode vir no médio prazo, por exemplo, aqui na parte da pecuária, se você exporta menos, sobra boi, consome menos farelo, menos milho e assim por diante. Então, o impacto ele é maior para o setor de proteínas, pescados, suínos, aves, carne bovina, como a gente está vendo, suco de laranja, café. Então, esse pessoal está sentindo na veia essa questão das tarifas e alguns abatedouros parando de abater, alguns compradores fora de mercado nesse período, e o Brasil ainda sem nenhuma definição sobre essas tarifas. Também aqui o que é principalmente importado dos Estados Unidos, e por que isso é relevante para nós? Porque se o Brasil retalhar, essa coluna aqui vai ficar mais cara. O que vai ficar mais caro? Motores e máquinas não elétricos, óleos combustíveis, aeronaves, óleos brutos de petróleo, polímeros de etileno, tudo que vai plástico, carvão, medicamentos e produtos farmacêuticos, instrumentos e aparelhos, medicamentos de novo e inseticidas. E aqui não está entre os 10 primeiros, mas a gente tem que lembrar também de fertilizantes, fosfatados e cloreto, que vem bastante coisa lá dos Estados Unidos. E o Brasil, o que tem feito, quais análises, quais desdobramentos nós temos aqui nesse momento. Então, do lado dos Estados Unidos, né, os desdobramentos disso,
a gente tem a suspensão de vistos dos ministros, né, do próprio Alexandre de Moraes, sendo suspenso, a cogitação da lei Majeski, que é uma lei que você tem é conhecido como a eutanásia financeira, o assassinato financeiro, porque você exclui o cara do sistema financeiro SWIFT, que é o meio de pagamentos americano. Então, essa lei ainda, né, não foi colocada em vigor para os ministros, para alguns membros aqui do governo, mas já está se cogitando. E o mais complicado aqui é uma investigação formal, que o Trump também, assim, vou tarifar em 50%. Aí nem todo mundo nos Estados Unidos apoia o Trump. A oposição foi lá e falou, não, isso vale um impeachment, o cara tem que esperar, você está tarifando 50%, então isso está levando uma dor de cabeça para ele, para justificar isso, além de uma carta formalizada, né, ele colocou aí uma investigação formal em cima de desmatamento, PIX, 25 de março, inúmeras coisas para justificar essas tarifas lá na frente. Então, 1º de agosto é a data fixa para essas tarifas e a gente ainda não tem nada definido. Do lado do Brasil, né, foi assinado pelo Lula aí a lei de retaliação, reciprocidade. A gente já tinha essa lei de reciprocidade aprovada no começo do ano, quando nós tivemos as primeiras tarifas do Trump. O que se cogita também é a quebra de patentes, de royalties, e aí sim começa a ter um impacto direto no agronegócio. Aí sim a gente começa a ter um impacto mais violento sobre as multinacionais, que detêm germoplasma, que detêm tecnologia. Vale a pena investir no Brasil? Qual a segurança que isso traz, pensando aqui para essas empresas? Então, aí a gente pode ter um impacto maior e também a suspensão de licenças para as empresas americanas, a taxação de dividendos e lucros de empresas americanas. Então, são alguns dos fatores aí que o Brasil cogita, né? E aqui um pouco saiu hoje essa matéria também, mas que o Brasil cogita trazer como resposta. E isso tudo, sim, teria um impacto aí direto na soja e no milho, na formação de custo, na segurança do que acontece na próxima safra. A gente poderia ver até os compradores fora de mercado, ou os vendedores também fora de mercado, dependendo da forma como o Brasil vai retalhar essas tarifações. Então, o que os Estados Unidos faz, eu costumo sempre falar, né? Costuma impactar pouco o mercado. Então, os Estados Unidos vai lá e tarifa 100% a China. Se a China não fizer nada, beleza. Mas se a China tarifa 100% dos Estados Unidos, aí as importações de soja caem. Trouxe essa tarifação para o Brasil, impacta, claro, vários setores ali, mas ainda não pega o agro no lado da soja e do milho direto. É um efeito que vai vir em cadeia aqui no Brasil. E a gente está vendo um fenômeno. Por que o fenômeno? Porque uma coisa é um oportunismo do governo se aproveitando dessa taxação dos Estados Unidos do Brasil para trazer um movimento nacionalista de esquerda, que geralmente a esquerda ela não trabalha com essa bandeira, diferente da direita, né? Sem querer puxar a sardinha, mas sendo técnico no assunto aqui. Então, isso, de certa forma, tem dado suporte para o Lula, em alguns momentos, até porque tem dado um racha dentro de partidos de direita, dentro do próprio Centrão, que tende a se aliar com o governo, porque assim, aquele negócio, né? O marido e a mulher brigam em casa, mas o vizinho não pode pôr o bedelho no meio. A gente se resolve aqui. Então, esse sentimento, né, de que tem alguém influenciando dentro das nossas confusões aqui, influenciando a soberania, influenciando o julgamento, se está certo ou se está errado, não importa. Isso aí está, de certa forma, contribuindo para o Lula olhando para a próxima eleição. E, inacreditavelmente, ele vai se candidatar de novo. E tem, né, dado o sistema, uma grande chance de ganhar. E querendo ou não, né, se teria popularidade para isso ou não, mas essa taxação, essa guerra tarifária, mais do que ajudar o Bolsonaro, está ajudando o Lula. Eu acho que esse é o ponto, pensando na próxima eleição, pensando no que a gente tem aqui para frente. E do lado do Bolsonaro, a gente vê que o governo está, né, o julgamento está andando talvez até mais rápido em função disso que está acontecendo. Então, de fato, é uma jabuticaba mesmo, um negócio que só tem no Brasil e onde estamos agora. Então, redução de cadeias de produção de proteínas, então pescados,
abate de bovinos e assim por diante, parte de celulose também, enfim, esses mercados que têm impacto direto, né? Suco de laranja, celulose, proteína animal, café, açúcar, etanol, esses mercados estão praticamente paralisados ou fora, ou com uma redução na atividade, até porque se você exporta e chegar lá dia 2 de agosto, aí tem 50% de tarifa, a princípio, né? O Brasil está com 50% de tarifas, elas começam a valer dia 1º de agosto, é uma motivação política e até agora não se tem nenhum, nada de concreto, nenhuma negociação. Até a gente viu o governo usando empresas americanas para intermediar a negociação, usando lobistas, trazendo algum tipo de negociação, mas nada efetivo, e eu diria que isso não é o fim pelo perfil do Trump. Então, no primeiro mandato dele, ele ficou 2 anos negociando a guerra tarifária com a China, e isso impactava para caramba os Estados Unidos, impactava a economia global e tudo mais. O Brasil ele não tem esse peso. Ele com a União Europeia está negociando 7 meses já, ainda não chegaram num acordo, e ele aparentemente está buscando acordos bons e não muitos acordos. Então, hoje ou ontem ele anunciou o acordo na madrugada, né? Um acordo com o Japão. Isso puxou a soja para cima e o milho aí no mercado noturno. Anunciou alguns acordos aí com a Argentina, com outros países. Tem 5 ou 6 países onde ele já fez algum acordo de maneira efetiva. Os demais, ele está bem tranquilo. Então, eu diria que isso não é o fim neste momento dessa guerra tarifária, desse problema que a gente está tendo. O impacto na soja e no milho ele não é imediato, mas ele pode vir na cadeia se o Brasil não retalhar. E se o Brasil retalhar, atacando empresas americanas, lucros, dividendos, royalties, patentes, aí sim a gente pode ter um caos instalado no Brasil. Recomendações, né? O que fazer nesses momentos aí é importante. A gente viu também que o Trump tem aquele perfil de tarifa, joga para 1º de agosto, negocia mais 15 dias, então não está escrito em pedra que dia 1º de agosto começa a valer. Até que uma das pedidos do Brasil é prorrogar isso para poder negociar um pouco mais. Então esse é um ponto. Segundo ponto é que quem não comprou nada ainda deveria pensar em compras, né? Claro que tem aí uma semana pela frente, mas falando com alguns produtores gaúchos, por exemplo, ainda não compraram nada. E aí, porra, além da janela de entrega, você tem mais esse empecilho que na prática, subiu, o Brasil retalhou 50% de tarifas. Vai ficar mais caro o produto que já está importado? Não vai ficar mais caro. Só que as multinacionais vão aumentar o preço porque os próximos produtos serão mais caros. Então, isso puxa o preço também para cima, pensando principalmente no que é importado, como fertilizante, cloreto, inseticida, principalmente defensivos aqui. Outro ponto, né? Como que isso impacta o preço da soja e do milho? A gente viu que teve a tarifa, Chicago caiu e dólar subiu. O Brasil ficou mais competitivo na exportação, tende a buscar mais o mercado asiático para compensar esse balanço que a gente está tendo. E uma outra alternativa, uma outra estratégia que eu estou achando que faz bastante sentido é a de fazer vendas em dólar, por exemplo, 18 dólares e 50, e buscar num soluço desse de câmbio, numa confusão dessa, né? Você vê que o dólar ele está comprando tempo, ou seja, desde 9 de julho das tarifas ele subiu 2,4%, e agora ele está aqui, ó, ele vai, volta, vai, volta, vai, volta. Hoje caiu um pouco mais, mas num soluço desse de dólar aqui na casa de 5,70, fixar o câmbio. Então vamos fazer essa continha na prática aqui, pegando um exemplo, na soja hoje de 18,50. Se a gente for pegar, até vou dividir aqui, uma soja de R$ 110 no ano que vem, que é aqui da minha região, dividido por 18,50, é um câmbio futuro de 5,95, tá? Se eu tenho esse câmbio futuro de 5,95 hoje, valendo 5,60, né, essa diferença, se eu aproveitar lá na frente, o câmbio subir aqui de 5,60 para 5,70, são 10 centavos a mais. Ou seja, 5,95 mais 10 centavos seriam 6,05, vezes os mesmos 18,50, seria uma soja de R$ 112 aí, talvez até R$ 113. Ou seja, travar em dólar, 18,50, ao preço em dólar que tem, e quando nós tivermos um soluço de câmbio,
E, gente, entre hoje e a safra de março do ano que vem, você pode apostar que o câmbio ele não tem perspectiva de baixo, seja pelas questões do Trump. Ah, mas o Trump vai demitir o Jerome Powell, vai gastar mais, o Big Beautiful Bill, tarifa, puta que pariu. Mas nós temos uma eleição no Brasil. E como é que um governo vai economizar no ano de eleição? É impossível que daqui até março do ano que vem a gente não tenha um respiro de câmbio para fazer uma trava aí 10 centavos acima do que a gente está falando, ou seja, 3 4 centavos, até 3 4 reais por saco. E se você deixar para vender em reais, o dia que o câmbio sobe, o Chicago cai ou o prêmio cai. Então, em reais, provavelmente você vai ter uma dificuldade muito maior de capturar esses 3, 4 reais por saco do que se você fizer uma venda em dólar e buscar fazer depois a fixação do dólar com aqui na casa de 5,70. Eu diria que até 5,75 seria um bom nível de preço aqui para estar fazendo essas fixações, seja com a trading, comprador, cooperativa, ou com banco chamado NDF, é uma alternativa para estar trabalhando daqui para frente. Eu vi que chegou bastante gente meio do meio para o final aí, e eu queria ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum ponto sobre o que nós trouxemos até aqui e também de algumas estratégias aí que a gente falou. Alessandro Pilati, de onde você fala, meu amigo? Cadê o Gabriel Olive? Faça uma pergunta para nós aí. Ih, o Alessandro caiu fora. Não tenho vergonha, pessoal. O objetivo das aulas aqui, semanal, né? Você tem a reunião fechada, um lugar aqui para, de fato, poder tirar dúvida, fazer pergunta. Esse é um dos objetivos que a gente tem para estar trazendo esses momentos aqui nas quarta-feiras à noite. O mercado virou, né? O noturno não abriu ainda, o fechamento aqui ficou embaixo, o dólar também deu essa caída aqui no final do dia. Mas, de novo, né? Trump disse que pode conversar com o Lula em algum momento. O Brasil minimiza o impacto das tarifas. É, basicamente essa é a única notícia que poderia ter puxado o câmbio para baixo hoje, mas ainda não está resolvido. E é claro que uma hora ou outra os dois vão ter que conversar, mas eu duvido que eles se acertem, porque a motivação, de novo, é uma motivação política que a gente tem envolvendo aí a tarifação do Brasil. Pessoal, sem perguntas aqui no chat, sem nenhuma dúvida aí, nem o Gabriel não está com vontade de perguntar hoje, então A Marisa nos colocou aqui vemos aí. a pergunta no chat. Marisa, você está sugerindo vender em reais ao invés de em dólar para 26? E com uma alta do dólar travaria esse dólar? Quase isso, Marisa. É vender em dólar e aí, se tiver uma alta do dólar, você trava o dólar. É nessa essa lógica. Se você já vender em reais, aí você não aproveita a alta do dólar, você já pega o dólar de hoje, tá? Então seria uma sugestão trabalhar um lote médio, também não é tipo, vender toda a soja em dólar e travar o câmbio, mas pelo menos um lote médio ou ir fazendo vendas, e quando o câmbio der esses repiques que ele deve dar, seja pelas tarifas, seja pela eleição, seja pelo monte de coisa que vai vir pela frente, daqui até março, por exemplo, você tem uma oportunidade de estar capturando um câmbio melhor e aí sim preço em reais por saca melhor. Se deixar para vender só em reais, é aquilo, né? É uma média entre Chicago, prêmio, custo e dólar. O dólar sobe, Chicago cai. Aí o dólar sobe, o prêmio, o pessoal corta prêmio. Então, se deixar só para vender em reais, você não vai ter, muito provavelmente, a oportunidade de capturar esse ganho. Então, uma alternativa que a gente faz, eventualmente, já fez em outros anos e continua valendo com esse cenário que nós estamos presentes aí nesse momento. Turma, mas é isso. Queria agradecer, Marisa. Você está usando acumulador para travar Chicago? Aqui, não tem. A gente tem acompanhado alguns clientes aqui em Sinop que tem um acumulador, e nesse ano, né, até vamos trazer aqui para exemplificar. Ótima pergunta essa. Vamos trazer aqui para exemplificar um pouco o que seria um acumulador, né?
nem às vezes o pessoal não sabe. Então tem que estar dentro de um contrato frame, pensando no físico, é, e aí o que seria um acumulador, né? Vamos pensar que você tem uma ferramenta onde você vai vendendo ou vendendo soja em Chicago acima de um nível de mercado. Então vamos pegar aqui 12, pegar aqui US$ 11 para arredondar aqui nos 11, aqui 11. Vamos pegar que você tem aqui 11, entre 11 e 10. O que que é um acumulador para quem não sabe? Então, o mercado está lateralizado desde julho do ano passado, né? O acumulador ele funciona assim: você tem um teto onde você fixa os volumes e você tem um piso, né? Que não é um piso, na maioria das vezes ele é um nocaute, uma região onde você não fixa nada. E aqui você tem os dias de mercado. Então vamos pegar aqui os últimos 10 dias. Vamos pegar aqui para a gente medir aqui os últimos 10 dias, para ficar bem didático. 14, 10 dias. Vamos pegar esse períodozinho aqui, 10 barras. Vai, 10. Então vamos pegar aqui nesses últimos 10 dias, que acaba aqui, nesse períodozinho aqui. Vamos apagar essas outras coisas aqui também. Vamos fazer bem evidente. Vou apagar isso aqui também. Vou apagar tudo para ficar bem fácil de ver. Vamos dizer que você vai vender 1.000 toneladas de soja num acumulador que aqui vai ter 10 dias só. Então, para cada dia, você tem um volume de 100 toneladas de soja. É uma excelente ferramenta num ano como esse, onde a gente está vendo o mercado lateralizado. Por quê? Porque cada dia você tem 100 toneladas que a ferramenta vai trabalhar. No primeiro dia, o mercado ficou entre 10 e 11. Então, você vai fixar 50 toneladas a US$ 11. No segundo dia, os outros 50 fica aberto ao mercado. No segundo dia, você vai fixar mais 50 toneladas a US$ 11. E, no caso desses 10 dias aqui, você vai terminar esses 10 dias com 500 toneladas fixadas aqui a US$ 11, acima do que vale o mercado. Então, isso que é uma ferramenta boa, porque você consegue pegar um preço acima do mercado, e as outras 500 vão ficar a mercado. Na prática, se você tivesse tentado vender soja em qualquer um desses 10 dias, você teria pego algo entre 10,30 e vamos dizer que você é muito bom aqui, você pegou 10,70. Entre 10,30 e 10,70. Com o acumulador, você fixou 500 toneladas a 11. Isso é um assunto mais técnico, assim, mas eu espero que vocês estejam acompanhando. E as outras 500, vamos dizer que você vai fechar hoje. Entre 550 e 11, você fechou 100% do volume aqui a 10,75, que mais ou menos aqui, ó. Ou seja, ainda acima de mercado, você estaria tendo um bom preço. Mas existem vários acumuladores. Existem acumuladores com piso, 50%, acumulador de bônus, acumulador com dobra, sem dobra. Tem inúmeros acumuladores que a gente ensina lá dentro do método Venda na Hora Certa, é, porque de fato tem que desenhar, tem que explicar várias coisas para chegar no acumulador, tá? Ah, Marisa, posso delimitar quantos dias quero fazer um acumulador ou ele tem que ser um término no limite da data final de fixação? Não, você pode fazer antes. Por exemplo, você pode pegar o contrato de maio e você pode falar, não, eu quero que ele vença em dezembro, até dezembro. Então, ele vai somar X dias, né? Você vai pegar aqui, ah, sei lá, agora eu estou ruim de conta, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses e uma semana. Você pode pôr uma data antes, porque não dá para fazer depois, né? Depois do vencimento já foi. Mas você pode deixar até no dia ou antes, você pode fazer o acumulador. Isso é bem flexível também, tá? Dá para trabalhar dessa maneira. Mas é uma ótima ferramenta para um ano igual esse, para estar fazendo médias. Então, imagina que você começou um acumulador aqui no começo de outubro do ano passado, e você está acumulando, fechando aqui no 11, mesmo que o mercado foi lá em 9, metade você está fechando aqui. Chegou nesse momento aqui, né? Mercado em 10, você tem 50% do volume que você ainda não fixou. Você pode fazer outro acumulador um pouco mais alto aqui ainda e acumulando de novo prêmios, acumulando cargo acima de mercado, buscando sempre o nível acima de mercado. Informações importantes desse tipo de ferramenta, né? É uma ferramenta para fazer média. Não recomendo usar ela para travar custo, para uma receita que você
precisaria ter aquela receita exata, ela não é boa, mas para fazer média, provavelmente vai fazer média melhor do que você vendendo um lote por dia ali, não faria tão bem uma média quanto um acumulador aqui, tá? Então, mais ou menos essa recomendação é um assunto mais técnico. Lá no Método Venda na Hora Certa, a gente tem isso lá no módulo 3 mais ou menos. Mas é uma ótima ferramenta, assim, para estar trabalhando dentro de um frame, dentro de uma corretora, se tiver grana para margear também. Ô, Vitor, só atualizando a Marisa também. Hoje a gente entrou em contato com ela para marcar a sessão de diagnóstico com você, mas a gente não deu uma resposta. Amanhã a gente traz esse alinhamento aí para agendar. Beleza? Beleza. Esperamos você aí, viu, Marisa? Até mais, pessoal. Até quarta que vem. Nos vemos de novo aí na nossa próxima aula semanal. Um abraço.